Esse curso a gente vai falar especificamente da educação no campo, né? Essa prática aí, que é uma educação, a gente pode considerar uma das educações, um dos ramos, né, específicos aí da educação previstos na nossa legislação, na nossa LDB, certo? Então a gente tem que prestar atenção, basicamente, e saber para quem ela é direcionada, como que ela é direcionada, qual tipo de pedagogia é utilizada, quais são os tipos de prática, as legislações que existem direcionadas à educação do campo, né? Então isso aí que a gente vai estar vendo nesse curso, beleza? Então vem para cá que a gente vai começar a estudar a educação do campo aqui no Brasil, né? Então, para a gente ter essa ideia, inicialmente nós temos que observar o que? Que essa educação voltada para o campo, ela já era prevista principalmente em países europeus, né? Então, ela já acontecia em países europeus e depois ela foi trazida para o Brasil, né? Lá a partir da década de 50, esse modelo ele foi trazido para o Brasil. O modelo que antigamente era trabalhado era um modelo onde você tinha escolas na cidade, você retirava essa população do campo e levava até a cidade, né, para estudar. Ou então a pessoa ela tinha que se movimentar, ela tinha que buscar uma maneira de sair do campo e ir até a cidade para estudar. Então você tinha escolas somente na cidade. Então vamos imaginar aquele estudante que está numa área bem distante, né? Ele então não estudava. Era um problema exatamente porque gerava uma grande taxa de analfabetismo. Então, para combater esse analfabetismo, foi criado e foi idealizado o que? Essa educação no campo aqui em nível brasileiro. Então, a gente tem que observar que a pedagogia é diferente, as concepções pedagógicas, lembrem que a nossa LDB ela fala de uma pluralidade de concepções pedagógicas, só que eu tenho que entender para quem que essa educação no campo ela é direcionada, qual que é o público, né? As maneiras que a gente vai trabalhar, né? Se eu quero tirar ele do campo, se eu quero deixar essa pessoa no campo, né? Então, quais vão ser as maneiras? Então, isso que a gente tem que entender agora aqui no nosso curso, né? Então, vamos ficar espertos. Primeiro, como que eu posso classificar a educação no campo, né? Vamos entender aqui como que a gente pode deixar classificada essa educação no campo. Ó, destaque amarelo não está pegando muito bem, vou colocar o destaque vermelho. Isso. Né? Então, como que eu posso classificar? Eu posso classificar essa educação no campo como que? Essa educação voltada para o espaço o que? Rural. Então, o que acontece? Então, é uma educação voltada para o meio rural. O que vai acontecer então? Nós vamos observar que a escola ela vai ter que se adaptar ao modelo, né? Ou do modelo do sistema de ensino, ou o modelo do sistema de ensino, né? O sistema de ensino tem que se adaptar ao meio que ele está inserido. Então a gente tem que observar que nesse caso aí é o sistema de ensino que tem que se adaptar, né? O sistema de ensino ele tem que se adaptar. É óbvio que existe o que? Um padrão em nível nacional. Existe matérias que devem ser ensinadas e essas matérias elas têm que ser adaptadas pelo sistema de ensino, né, ao o que? Ao meio que ele está inserido, no caso, ao meio rural. Então, as maneiras de ser trabalhadas, o calendário, né? O calendário, então tem essa questão toda do calendário que pode ser diferenciado de acordo com os períodos de colheita, né? Eu vou explicar isso para vocês. O que acontece também? As práticas, as maneiras de trabalhar, as turmas multisseriadas. Então, tudo isso aí é importante de ser trabalhado. Nessa gravura que a gente vê o que? Nessa foto, a gente está vendo aí uma escola da zona rural. E observem, basicamente aí, que você tem várias crianças, né? E você observa que são idades diferentes. Se a gente fizer a contagem aqui, você observa que não dá para formar uma grande quantidade de turmas. Então,
esse modelo pode ser um modelo multisseriado, né? Então você não cria uma turma, né, para cada idade. Você vai deixar uma sala e dentro daquela sala você trabalha até 3 ou 4 turmas, né? 3 ou 4 turmas, vamos dizer assim, de idades que são diferentes. Então, no sistema, no modelo de educação do campo, você pode trabalhar, anotem aí, com turmas multisseriadas. O que seria uma turma multisseriada? Vamos imaginar aqui, ó, um exemplo. Vamos imaginar que a gente está no ensino fundamental, né? E eu tenho aqui, ó, 4 alunos com idade de 9 anos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 alunos com a idade de 8. Eu tenho 3 alunos com a idade de 7. Aí vamos colocar mais um aqui. E aqui a gente vai colocar aqui aluno com idade de... Vamos colocar um aluno com idade de 10. 6 alunos com a idade de 10 anos. Pronto, isso é só um exemplo, viu, gente? O que acontece aqui então? Eu não vou criar uma turma para 4 alunos, não vou criar uma turma para 5, não vou criar uma turma para 3 e não vou criar uma turma para somente 6 alunos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sala só, certo? Com um professor só, por exemplo. Se eu for trabalhar aqui, eu vou trabalhar com um professor de ensino fundamental, né, de séries iniciais, e eu trabalho com um professor só. E esse professor, ele vai desenvolver esses alunos, então ele consegue trabalhar com esses alunos aí. Então ele vai trabalhar diferente para cada grupo desses de alunos, né? Então ele consegue desenvolver essa pedagogia trabalhando com esses alunos no espaço escolar. Essas turmas são chamadas de turmas multisseriadas e elas são muito comuns dentro do ambiente e dentro do meio que a gente fala aí de educação rural. Por que isso é comum no ambiente rural? Exatamente por causa o quê? Por causa dessa quantidade, dessa pequena quantidade de alunos e dessa diferenciação de idades. Então isso aí é uma característica básica do meio rural. Quem já trabalhou já viu isso, né? Já viu que tem essa possibilidade. É errado? Não, isso pode ser aceita. Outra característica que é bacana que a gente vê também é uma adaptação do calendário aos períodos de colheita. Como assim? O ano letivo normalmente ele vai do mês de fevereiro até o mês de dezembro, né? Com as férias ali entre o mês de julho, né? Entre o mês de julho e agosto tem um período de férias. Mas vamos imaginar que o período de colheita, vamos imaginar que o período de colheita ele seja em todo o mês de o que? Em todo o mês de dezembro. Todo aquele mês de dezembro é o período de colheita. Vamos imaginar uma colheita aí. Vou imaginar que é um período de colheita de milho, né, na determinada região. Aí depois pode ser que você está vendo o curso e fala assim, ah, mas esse período aí não é o período de colheita de milho. Galera, eu também não sou especialista, eu sou especialista em educação, não sou especialista em colheita, né? Então, vamos só dar um exemplo. Vamos imaginar que é a colheita de milho ali naquele espaço. Então, o que eu posso fazer? Eu posso retirar essas férias daqui, ó, no período de julho, e passo o quê? E deixo esse aluno sem aulas no mês de dezembro. Então, quer dizer que ele vai ter aula de setembro, de fevereiro até o final de novembro. Pronto. Então ele não vai ter aquelas férias no meio do ano, exatamente porque ele tem um calendário diferenciado. Pode haver o que? Mês inteiro que ele não tem uma aula. Pode ser que ele tenha aulas aos sábados, exatamente para fazer uma adaptação no calendário. Então essa questão do calendário aí ser adaptado ao período de colheita
é importante na educação do campo, né? Então lembrem, ela é destinada às pessoas do campo. Durante muito tempo ela foi classificada, né, foi trabalhada como aquela educação direcionada para quem? Direcionada para pessoas do campo, né? Eles falam muito falando que é direcionada para as populações tradicionais, né, populações do campo, para pessoas que para quilombolas, para indígenas. Então, ela é direcionada para todas as populações rurais, toda a população que está no campo, né? E ela tem que desenvolver aquela região trabalhando com as pessoas no campo, fortalecendo os laços dela com o campo. Então, lembrem disso. Ela é direcionada para as populações rurais e fortalecer essa relação dela com o campo, né? Com o meio que ela está inserida. Beleza? Então, aguardo você aí na próxima aula.